Alô galera, esse é o Arena Check-in, eu sou o Thiago Ramos e hoje a gente vai falar de seleção brasileira. Vai sair um pouquinho do contexto, mas assim, eu tive na convocação, graças aos amigos do Dimensão Esportiva, lembrando que eu também sou comentarista, ajudo lá no canal, canal no YouTube, uma web rádio, a gente faz tudo lá e é bem divertido. Galera, quando quiser ver um jogo ao vivo, Dimensão Esportiva. E aí então a gente esteve lá na convocação, ao vivo, participamos, fizemos pergunta e a gente vai contar aqui e analisar essa convocação. Então solta a vinheta. Thiago Ramos. Arena Check-in. Bom, galera, aqui ó, aqui a gente está aqui com o press release, né, da convocação, né? Então a gente vai ver quem foi convocado, como foi convocado, e eu vou contar algumas situações também, comentar o que eu achei da convocação. Fiz pergunta para o Ramon, agradecer de novo aí o pessoal, o Igor, o Ivan, que correram atrás do credenciamento, me colocou lá nessa entrevista coletiva, foi muito legal, foi uma experiência bem diferenciada, tá? Porque assim, cara, a gente faz vídeo aqui querendo fazer o melhor para o nosso público, para vocês, tudo, e a gente tentou lá fazer uma pergunta que seja coerente, né? Porque a gente quer ver o melhor para a seleção. Então, cara, qual foram as convocações? Alisson, Ederson e o Everton. Os três caras que não tem muito o que falar, são os três goleiros que eu acho que o Alisson e o Ederson são os dois melhores goleiros que a gente tem no momento. E, cara, faz parte você levar o Everton, mesmo tendo uma data FIFA próxima, você joga dia 20, os times brasileiros vão jogar dia 21 e 22. Então você vai prejudicar de alguma forma os times brasileiros. Laterais, Danilo do Juventus e o Wanderson do Mônaco, que jogou no Grêmio, é um cara forte, é um cara que tem força, marca bem, às vezes exagera um pouquinho na chegada, mas eu acho que essa temporada no futebol francês deu já uma evoluída. Laterais esquerdos, Alex Telles do Sevilha e Ayrton Lucas. Não tem o que falar, Alex Telles vem de uma temporada muito boa, vem jogando bem, e o Ayrton Lucas está voando, né? É um cara que está voando, no momento do Flamengo, um dos melhores jogadores. Zagueiros, Ibáñez da Roma, Éder Militão do Real Madrid, Marquinhos do Paris Saint-Germain e Nino do Fluminense. Cara, é uma lista que ele chamou quatro jogadores que são, acho que Ibáñez, Éder Militão e Marquinhos não tem o que falar. Talvez eu não levasse o Nino para levar o Diego Carlos do Sevilha, por quê? Para não atrapalhar o Fluminense na disputa do Brasileiro. Mas é importante para o Nino, primeira convocação, um jogador que era da seleção, foi campeão olímpico, tudo, então acho que para ele, como jogador, é importante. Meias, André do Fluminense, Bruno Guimarães, Casimiro, Joelinton. Cara, gostei muito do Joelinton, para mim é um cara que, vocês vão perceber que eu fiz uma pergunta, vocês vão entender o contexto que eu fiz a pergunta, tentando fazer uma construção, e elogiei o Joelinton. Eu acho que é um cara que faz parte desse movimento do crescimento do Newcastle. Ele entrou ali de primeiro homem, ele consegue marcar bem, ele conseguiu dar uma qualidade na saída de passe. Engraçado que ele era centroavante no Sport, mas chegou lá, foi voltando, ele hoje joga de primeiro, segundo e terceiro homem. Então assim, ele é um cara que vem de trás, ele chuta bem, teve 6 gols na temporada. Então assim, é um cara que chega bem. Além de ser alto, tem 1,86, ele em bola aérea ele é importante. Então eu acho que é um cara que pode chegar na seleção e se manter na seleção. E aí, engraçado, que no esporte a gente não dava muito valor, ele era um centroavante médio para baixo, mas se achou ali e se adequou bem ao futebol inglês e à dinâmica. Aí no meio ainda tem Lucas Paquetá e Rafael Veiga. Cara, que faz sentido, são dois caras que o Veiga tem jogado muito bem. Pô, teve um jogo que explodiu, fez 2 gols, tudo isso, é um cara que tem jogado muito bem. E o Paquetá também é outro jogador do West Ham que é um cara que evoluiu muito, a consciência coletiva dele evoluiu bastante. Ele é um cara que eu acho importante para a seleção.
No ataque, ele convocou Malcom, Pedro, Richarlison, Rodrigo, Rony e Vini Júnior. Cara, Vini Júnior faz total sentido, porque é o cara que hoje é o melhor jogador brasileiro no mundo, indiscutível. Ele chamou o Malcom, que foi a pessoa pode... Quem é o Malcom? O Malcom é um cara que fez 23 gols e 9 assistências essa temporada no Campeonato Russo. É um cara que joga pela direita ali. Se você olhar na Copa do Mundo, a gente estava com o Antony e o Martinelli. Ele faz a mesma função, só que eu acho que ele tem um facão melhor. Ele consegue... ele entra, para mim, ele é mais incisivo. Então eu gostei da convocação. Estava na minha lista, além dele, o David Neres, que talvez eu pudesse estar no lugar do Rony, do Palmeiras, que eu acho que é um cara que não tem feito muitos gols. E vocês vão ver agora, vou botar rápido na sonora aqui, o meu vídeo da minha pergunta para o Ramon, questionando a questão da opção por Pedro e Richarlison e o que a gente teria de 9, quem está sendo observado. Porque, cara, a centroavância, os centroavantes brasileiros estão deixando a desejar. Eu acho que é um problema hoje da seleção brasileira. Então, assim, tem a sonora aqui, e aí é a minha pergunta e o Ramon acabou não respondendo. Vamos ver. Bom dia, eu sou o Thiago Ramos, do Dimensão Esportiva. Ramon, eu sinceramente gostei bastante da convocação, aqui à direita. Principalmente do Wanderson, Joelinton e do Malcom. O Malcom vem com 23 gols e 9 assistências no Campeonato Russo, uma fase espetacular. O Joelinton realmente foi um cara fundamental nessa virada de chave do Newcastle chegando à Champions, mas assim, me preocupa um ponto. Nessa convocação, os centroavantes, a gente está com Pedro e Richarlison, e ainda tem o Rony. Vamos pensar que os três não estão performando tão bem. E me preocupa futuramente essa posição de 9 da seleção. Vocês estão mapeando alguém, e por que essa continuidade com Pedro e Richarlison, por exemplo, que não tem tido essa performance tão boa? Bom, primeiro são jogadores assim com a característica um pouco diferente, né? O Richarlison é um jogador talvez aí de bico de grande área, né? Um jogador de mais movimentação, né? Que também tem que se fazer mais presente dentro da área, e quando fez isso ele conseguiu fazer os gols, né? É um jogador que tem um histórico já de seleção brasileira. Eu vejo que, nesse momento, a vinda dele vai ser importante para isso também, né? O Pedro, uma característica diferente, né? Em determinados jogos, aí, quando você empurrar o adversário lá para trás, né? Vai ter a oportunidade de ter um jogador desse como opção ou jogando, isso é muito bom, né? Que é um definidor de jogadas. Eu acho que são grandes jogadores, né? São grandes jogadores. O Pedro aí vem com 22 gols nessa temporada, então é um artilheiro, né? Então são jogadores que tenho certeza que vão dar resposta. Voltando, galera, então, já viram aqui, ele deu uma fugida na resposta, realmente, eu acho que não tem ninguém mapeado, eu sei que tá difícil, eu mesmo, se eu for pensar agora, não tem nenhum 9, que eu pense, caraca, esse 9 faz diferença. Não tem, realmente é difícil. Mas então, podia ter, não, vamos tentar pensar de outro jeito, porque assim, é um jogo, são 2 jogos, ele vai trabalhar durante 2 jogos, tinha necessidade dele chamar 3 caras em uma fase não tão boa? Cara, chama os melhores que você acha. Ah, não, por quê? Porque ele não vai ficar, provavelmente não vai ser o técnico da seleção. Se ele fosse o técnico da seleção, o trabalho, você vai testar o jogador, vai avaliar, vai pensar tudo isso. Mas ele não vai ser o técnico. Então, cara, por que ele vai chamar Pedro e Richarlison? Mesmo justificando característica, o cara que faz de bico da grande área, para mim foi só para dar uma sabuada na resposta. Mas faz parte, né? Eu tinha que perguntar e ele tinha que tentar responder da forma que ele achasse mais adequado. Então, mas assim, houveram outras situações interessantes, que, por exemplo, houve um pós coletiva, a gente encontrou o Rodrigo Paiva, ele ficou conversando ali com a gente, e ele falou, cara, hoje a posição oficial da CBF, porque ele, como diretor de comunicações, ele vai dar a posição oficial, ele fala, vão se esgotar todas as possibilidades com o Ancelotti. Depois disso, pensa-se no plano B. Então, beleza. Então, hoje, a CBF vai tentar esperar o Ancelotti até o máximo possível, tá?
Então, esse é o ponto principal. Houve uma situação onde também o Edinaldo Rodrigues, que é o presidente falou que houve um ato de racismo ali naquele dia, no auditório ou na entrada do auditório. Ninguém entendeu muito, foi uma situação assim complicada, mas enfim, eu acho que ele precisa se explicar e aí precisa ver o que vai acontecer, porque foi uma situação bem estranha, né? Bem estranha. E eu acabei ali conversando ali na pós-coletiva um pouco com o Ricardo Gomes, que foi um cara que foi bem contundente no início da coletiva, falando sobre o racismo, sobre a situação que o Vini, a gente fez um vídeo aqui também já, falando, o Vini passou ali e falou, cara, tem que ser punição esportiva. Eu concordo, e foi assim, o que ele falou ali pra mim, essa discussão, foi bem interessante e eu concordo fielmente com o que ele disse. Punição esportiva, vai perder ponto, vai doer no bolso. Se não doer no bolso dos racistas, eles não vão mudar a conduta. Então tem que doer no bolso, esse é o ponto. Cara, então, e a FIFA tem que agir. E até a La Liga e o brasileiro. E na entrevista do Edinaldo, que ele ficou falando ali, ele falou, vou cobrar mais severidade nas punições. Ele falou isso um pouco. Que o Brasil tenha já nos regulamentos gerais das competições a questão do racismo, punir com pontos, eliminar o time de uma competição, e ele falou que vai cobrar um pouco mais de severidade nessas punições, o que eu acho bem interessante. Porém, ali na entrevista eu acho que ficou uma coisa mal explicada. Mas eu acho que foi muito interessante, agradecer de novo o Dimensão Esportiva essa oportunidade. Para mim foi uma coisa bem diferente, foi assim, fora do meu cotidiano, e eu fico muito feliz com isso. Então, galera, se você gostou, deixa seu like, joga sua bola de vez no sininho, e lembra, se tem arena, tem esporte lá dentro, a gente tá lá.